Bom, antes de fazer as perguntas, os dois expositores fizeram um contraponto aqui. O doutor Ulisses, né, mostrou aqui toda a visão humanista, né, que ele tem do mundo, da vida, das coisas, né? Então, essa visão humanista é uma visão fundamental se a gente quiser resolver os principais problemas, como esses problemas dos objetivos do milênio. Começar pela fome, pela pobreza, né? Pelo respeito ao próximo, né? Pela saúde da mulher, pela saúde da criança, pelo respeito à autonomia das mulheres, enfim, todas essas questões não. E também ao meio ambiente. Quem não cuida da criança não vai cuidar do meio ambiente, né? E o verso também é verdadeiro. A recíproca também é verdadeira. E quem não cuida do semelhante não vai cuidar também de nada disso. Não, quem não respeita, né, as diferenças não vai também querer resolver os problemas básicos, né, da humanidade e do nosso país aqui. Então, essa primeira questão, acho que o Ulisses colocou bem essa questão como uma questão central, questão do respeito, da solidariedade, né? Essa coisa é fundamental para que a gente possa ter essa visão humanista, para que a gente possa ter as condições preliminares para a gente estar resolvendo os problemas. E o representante da FAO colocou muito bem a questão da uma. Na verdade, lamento não estar os representantes do meio ambiente aqui, o secretário nosso e o secretário executivo nacional, porque o representante da FAO deu qual é a agenda que tem que ser a agenda do Brasil. Qual é a agenda que tem que ser a agenda do Distrito Federal. Mas nós vamos encaminhar a todos os participantes, aos secretários também, que não vieram, nós vamos encaminhar essa agenda internacional, que deve ser a agenda. E mais, isso eu estava falando para o Ulisses aqui, que eu não, apesar de ser o coordenador, ele falou, se eu fosse coordenador, ia falar também. Eu disse, é o seguinte, aí eu aproveitei dizer o seguinte, começar pela primeira pergunta, que eu gostaria de responder essa primeira pergunta do que os demais, depois eu falo das outras. Diz aqui a pergunta, para sermos eficazes, darmos eficácia à questão ambiental, à fome e à miséria, é necessário leis duras que obriguem os fazendeiros, madeireiros, poceiros, grileiros, que são responsáveis pela destruição da natureza, façam reflorestamento e não destruam o meio ambiente. O representante da ONU, da FAO, representou também da ONU, né, porque a FAO é um órgão da ONU, falou aqui sobre a questão do Código Florestal. O que votaram na Câmara dos Deputados, na verdade, é uma tragédia, é um reconhecimento do crime ambiental. Então, eu espero que o Senado Federal, Ulisses, que tem muita influência aí no Congresso Nacional, porque ele é fundador do DIAP também, a gente não falou aqui, Departamento Sindical de Assessoria Parlamentar. E era quem, na Constituinte, dava a nota aos parlamentares pelo seu posicionamento na Constituinte. Então, ele pode aproveitar esse momento e reviver o DIAP naquela época e dizer o seguinte, para que os nossos senadores façam a revisão do que foi votado na Câmara dos Deputados. Eu tenho a convicção, pelas declarações da presidenta Dilma Rousseff, que ela também ficou contrariada com aquilo que foi votado, porque fortalece o crime ambiental. Simplesmente estão anistiando aqueles que cometeram o crime ambiental. Exatamente a questão da pergunta aqui. Então, na verdade, estamos premiando aqueles que cometeram o crime ambiental. Não há maior crime contra a humanidade hoje, né, do que cometer crime ambiental, porque compromete toda a vida no planeta, toda a vida na nossa cidade. Então, eu acredito, exatamente por essa pergunta, que eu fiz questão de responder, que nós temos que fazer um esforço, não só as organizações não governamentais, como a União Planetária, que defende o meio ambiente, mas fazer não só as organizações governamentais, mas o Estado brasileiro, poder legislativo principalmente, que faz as leis, não deixar passar de certas barbaridades que cometeram na defesa do interesse do capital,
do grande fazendeiro, do latifúndio improdutivo. Então, para fazer a colocação, o que colocou diplomaticamente o MUNTEA, até por ser uma organização internacional tem que ser diplomático, né? Mas o que colocou o MUNTEA aqui, muito importante, que essas questões estão relacionadas. Eu acho que a maior importância que tem da gente estar relacionando o humanismo e o meio ambiente é o que o MUNTEA colocou. Ele disse, não vamos resolver os problemas dos objetivos do milênio se nós não ligarmos todos eles entre si. Eles estão ligados, a fome, a miséria, está ligada à mortalidade infantil, à mortalidade materna, ao crime ambiental, né? E também as coisas, outras perguntas que vão surgir aqui, que eu vou passar agora. As outras questões. Nós temos que democratizar o acesso à terra mais. O Brasil avançou muito no governo Lula, mas temos que fazer mais, muito mais, porque a fome tem pressa, a pobreza tem pressa, como dizia o Betinho, não pode esperar, né? Então, veja o seguinte, aliás, o Betinho estaria aqui, certamente, se a gente, né, Luiz, se nós estivesse vivo, o Betinho estaria aqui nesse seminário. Então, veja o seguinte, nós não podemos nos contentar com pouco. Nós temos, nesse campo da miséria, da fome, do crime ambiental, né, da subnutrição, da mortalidade infantil, do desleixo com a mortalidade materna, que cresceu em Brasília por desleixo das autoridades dos anos passados aqui, por desleixo, aumentou a mortalidade materna. Não foi só um problema de registro, não. Não foi só um problema de registro, não. Os dados do nosso caderno que nós distribuímos mostram exatamente isso. Então, essas questões têm que estar ligadas. Tudo isso faz parte da qualidade de vida, né? Evidentemente, você aqui em Brasília tem uma qualidade até boa da água. Você estava colocando a questão da água, nosso documento mostra isso. Muito se fala aqui em Brasília sobre a questão, quem vê a Brasília, a qualidade de Brasília, boa qualidade de vida, realmente, se compararmos com outras cidades, a boa qualidade de vida. Mas essa qualidade de vida não é igual em todas as regiões administrativas. Não é igual, é desigual. Uma coisa é a qualidade de vida do plano piloto, não só em relação às construções, às vias de acesso, mas à vegetação. A outra coisa é em Samambaia, a outra coisa é na estrutural, a outra coisa é em Itapuã, e por aí vai. E não vou dizer só isso, não. Outra coisa é em Ceilândia, Itaguatinga. Não é a mesma coisa que no plano piloto, não é a mesma coisa que em Sobradinho, por exemplo, Planaltina, ou nas áreas rurais. Então é importante que a gente tenha uma igualdade, de redução das desigualdades internas, não só entre os países e entre as regiões do Brasil, mas as desigualdades internas. Brasília é a maior renda per capita, como o nosso presidente no seminário sobre cenários internacionais mostrou. Brasília é a maior renda per capita, tem quase o dobro da renda per capita do Brasil. E a região do entorno, e algumas regiões administrativas, tem 1/3 da renda per capita do Brasil, portanto, 1/6 da renda per capita média do Distrito Federal. Portanto, essas desigualdades reduzem, fazem com que a qualidade de vida seja diferenciada no Distrito Federal. Então, a qualidade de vida aqui, no caso da vegetação, não é igual em todo o Distrito Federal. Ainda que a água realmente tenha uma boa qualidade no Distrito Federal, como nossos mapas do caderno mostram isso. É importante, então, que a gente ligue a questão do meio ambiente. Por exemplo, Brasília tem as nascentes importantes, as bacias hidrográficas brasileiras nascem aqui em Brasília, é importante preservar isso. Isso começa com, tem que ter fiscalização. Primeira coisa que nós temos que fazer, o nosso documento aponta isso, é recuperar o planejamento do Estado. O Brasil perdeu a capacidade de planejar, e o Distrito Federal é uma desorganização só. O crescimento desordenado do Distrito Federal, o crescimento que aconteceu de forma desigual, fez com que houvesse uma deterioração da qualidade de vida. Não só porque diminuiu a vegetação, mas a falta de planejamento, por exemplo, das habitações, do crescimento da cidade. Então, isso precisa recuperar esse papel. E aí, presidente Miguel Lucena, nós estamos nos comprometendo, da Codeplan, em recuperar o papel de planejar do governo do Distrito Federal. Esse é o nosso papel. E nós não precisamos pedir licença para fazer isso, porque faz parte do nosso estatuto e da existência dessa empresa.
E o nosso governo tem compromisso. Uma das primeiras coisas do discurso do governador Agnello Queiroz, quando tomou posse, foi dizer recuperar o papel do Estado na fase de planejamento. E em vez de acabar com a Codeplan, porque os servidores não têm culpa do que aconteceu, isso é a direção da época, em vez de fazer isso, ele manteve a Codeplan e quer reestruturar a Codeplan. É isso que nós estamos fazendo. E vamos fazer. Então, esse seminário faz parte do processo de recuperação da Codeplan, para ela poder contribuir no governo federal, não só ao governador Agnello Queiroz, mas para todas as secretarias e principalmente para a população federal, para a gente conseguir planejar o nosso desenvolvimento. Todos aqueles objetivos que o governador Agnello colocou aqui na abertura, só podem ser feitos sem ter capacidade de planejar. É isso que a gente tem que recuperar. E a Codeplan tem um papel fundamental junto aos órgãos de governo, a Secretaria de Planejamento e outros órgãos de governo, no sentido de planejar. Então é importante a gente estar discutindo isso aí, porque não basta só fiscalizar, temos que fiscalizar também, mas principalmente ter a capacidade de planejar o que a gente perdeu. A outra questão que a gente precisa colocar é que o desenvolvimento humano, como nós estamos colocando aqui, um desenvolvimento sustentável, só pode ser feito se o governo inteiro assumir a sua responsabilidade. Não é só o governador. O governo inteiro tem que assumir a responsabilidade de estar debatendo com a sociedade. Não é só a Codeplan, nem o governador, nem o representante da FAO ou as organizações não governamentais. Todo o governo, é um projeto de governo. O governador falou, acabar com a fome e a miséria federal é um programa de governo. Fazer o desenvolvimento humano sustentável no governo federal é um programa de governo. É responsabilidade de todos os secretários, de todos os dirigentes, de todos os servidores. E fazer isso em colaboração com a sociedade civil. Então, agora eu vou passar as perguntas aos nossos expositores, senão eu falo o tempo todo.